Nesse vídeo eu quero mostrar 5 passos para ser um freelancer especialista. Na carreira de freelancer, quando eu comecei, fazia projetos super pequenos e cobrava mais ou menos como web designer uns R$ 500 por projeto. Isso há 10 anos atrás. É claro que hoje as coisas mudaram, os valores são outros, mas hoje um projeto consistente que eu consigo fazer, eu consigo cobrar mais de R$ 10.000. E qual que é a diferença entre esses 500 que eu comecei 10 anos atrás e hoje com mais de R$ 10.000 por projeto? Eu segui esses 5 passos durante esses 10 anos e fui aprofundando e melhorando minha gestão dentro da minha carreira freelancer. Porque durante todo esse tempo eu trabalhei como freelancer e nunca fui contratado de uma empresa ou de uma agência. Eu acho que está aí uma grande diferença. Primeiro, um freelancer ele precisa ser especializado, ou seja, ele precisa dar um serviço especializado em que ele é o melhor nesse serviço, basicamente. Como web designer, por exemplo, eu poderia trabalhar como eu trabalhava antes, talvez fazendo web, fazendo redes sociais, fazendo branding, né, os logos para marcas, mas eu não seria especializado em nenhuma delas. Eu faria as 3 coisas e dependendo do trabalho, do serviço, eu mudaria o meu workflow, todas as minhas plataformas. Então, o primeiro passo que me fez mudar foi ter foco. E esse foco seria o serviço especializado. Peguei de 1 a 3 serviços relacionados com web designer institucional, web designer de e-commerce, web designer de landing pages e escolhi um desses serviços e foquei. Meu foco foi fazer web design institucional, porque na época fazia mais sentido para mim. Mas isso me fez ter muitos mais serviços e as pessoas começarem a me ver como um web designer e não como uma pessoa que faz tudo na área de designer, ou desde panfletos até sites. E eu justamente escolhi os sites porque era um serviço maior que eu conseguia cobrar mais. E a partir daí eu fui focando e descobri um segundo passo que me fez mudar. E esse segundo passo foi o nicho, ou seja, eu escolhi qual setor da indústria que eu queria trabalhar. Primeiro, existem freelancers que não escolhem o nicho, são freelancers que trabalham com o público geral, mas no fundo o público geral não existe. O que existe são vários segmentos da indústria e se você foca, você acaba se especializando em um deles. Por exemplo, um freelancer, de maneira geral, é um designer de tudo, é um arquiteto de tudo, é um fotógrafo que faz de tudo de todos, por exemplo. Mas, usando o web design como exemplo, mas pode ser para várias profissões, de serviços principalmente, eu escolhi ser um web designer focado em festivais. Diferente de um web designer generalista que atende todos os ramos, eu escolhi ser web designer de um nicho especial, que é onde que eu foquei, que é o ser web design para festivais, especificamente festivais de cinema, mas também festivais de música, festivais de teatro, porque eu criei todo um processo de trabalho, ou seja, um workflow para isso. É claro que eu posso atender outros setores, mas o meu foco, o que eu sou o melhor, ou seja, o que eu acabo estudando mais e focando mais e criando soluções e benefícios, é para esse nicho específico. E eu aconselho também vocês escolherem um nicho específico. Aqui eu listei alguns nichos que vocês podem escolher como parte do exercício que eu vou propor. Por exemplo, a gente tem casamentos e festas, construtoras imobiliárias, pets e veterinários, a gente tem também alimentação e bebidas, jardinagem e agricultura, tem vários. E cada um tem especificações e maneiras de trabalhar e os clientes vão ser parecidos e acaba que é muito importante para o processo de indicação de um cliente para o outro que você tenha soluções para específicos nichos. E como você é um freelancer, ou seja, uma pessoa só, acaba que é muito melhor se especializar em uma área do que atender várias áreas e acabar não conhecendo nenhuma delas a fundo. E isso nos leva ao terceiro passo. A partir de que eu comecei a dar esse terceiro passo na minha carreira de freelancer, realmente os projetos começaram a fluir de uma maneira muito, muito mais simples, mas ao mesmo tempo muito mais profissional. Por exemplo, a gente pode ter um workflow genérico que faz tudo com os modelos prontos para todas as indústrias, que não estuda o cliente, que entrega algo genérico, sem qualidade. E esse tipo de freelancer acaba tendo mais clientes, mas são clientes ruins que acabam pagando pouco e o serviço não sai de qualidade. O que eu sugiro nesse terceiro passo é criar um workflow, ou seja, um processo de trabalho detalhista, que cria modelos únicos, que estuda a fundo o cliente, o nicho principalmente do cliente, entrega algo especial para esse cliente com muita qualidade. E geralmente, esse tipo de freelancer, como eu, tem poucos clientes, mas são clientes bons e clientes que funcionam sazonalmente, ou seja, todo ano voltam e contratam o mesmo serviço com aspectos diferentes, e isso cria você precisa ter poucos clientes
para conseguir fechar uma agenda inteira no ano. Como eu trabalho com clientes sazonais, festivais que acontecem todo ano acaba vindo esses mesmos festivais, eu acabo melhorando o serviço, aumentando um pouco o preço, criando novas funcionalidades e benefícios, os clientes acabam sendo mais satisfeitos. Isso é muito mais fácil do que se eu trabalhasse com vários nichos e todo ano tivesse que buscar clientes novos. Então, isso é um passo muito importante que eu acabei fazendo sem perceber e depois estudando a fundo como que funciona. Aqui eu criei um modelo de workflow. Nesse modelo, vocês podem colocar os passos que o seu trabalho precisa para ser realizado. Desde a primeira reunião com o cliente até os desenhos, o roteiro, seja qual serviço for, o levantamento de informações de clientes são muito importantes, até a entrega final. E aqui vocês conseguem aumentar esse número de passos, não fiquem limitados a esses 5 passos. E com isso vocês conseguem elaborar muito melhor uma proposta e um serviço que o cliente com certeza vai gostar. E isso leva ao 4º passo, que é um passo muito importante, que é criar proposta. Ou seja, quando a gente cria uma proposta, a gente pode ter 2 focos. Focar nos serviços ou focar nos benefícios. Geralmente, freelancers, quando estão começando, focam no serviço. Quando mostram para o cliente, seus serviços mostram, meu serviço é isso, por exemplo, e não mostram nenhum benefício que esses serviços traz. Quando a gente elabora uma proposta para os nossos serviços, seja qual for, a gente precisa focar em benefícios que tragam resultados, que entregam valor para o cliente. Isso precisa ser o principal. Por exemplo, o meu website, ou seja, o serviço que eu vou fazer para você, e ao invés de listar todas as funcionalidades, o que eu preciso ter, eu foco nos benefícios. Por exemplo, esse website que eu vou criar para você vai atrair mais clientes, e atraindo mais clientes, o seu lucro na sua empresa vai aumentar. Basicamente isso. Porque, na verdade, os clientes eles compram os benefícios e os resultados, e não compram as funcionalidades ou as ferramentas que você usa para fazer o site. E com isso eles querem contratar um freelancer especialista que traga resultados. E resultados podem ser diversos, podem ser lucros ou pode ser clientes, contatos, seja o que for. Foque nesses benefícios, que a sua proposta vai ser muito melhor. E aqui eu deixo um espaço para vocês pensarem nos benefícios que o seu serviço traz, pense no seu serviço e quais benefícios isso traz para o cliente. Ou seja, aqui você não pode escrever nenhuma palavra relacionada ao seu serviço. Você tem que pensar o que o seu cliente, a empresa do cliente vai ganhar com isso, com o seu serviço. Isso é muito importante. E aí separa os benefícios dos aspectos técnicos do seu trabalho. E por último, e também muito importante, a gente trabalha com valor. A gente precisa elaborar uma proposta para um cliente que tenha valores agregados. Isso não quer dizer uma proposta cara ou uma proposta barata, mas uma proposta robusta que necessariamente precisa ter mais valor, ou seja, um maior preço. Quando os clientes procuram freelancers para fazer o trabalho, eles têm 2 escolhas. Ou buscam algo genérico, com um valor mais baixo e mais rápido, ou eles buscam um especialista. Geralmente, quando você está nesse grupo, os clientes não vão dar muita bola para o seu potencial, vão mandar o que você tem que fazer, não vão te atender adequadamente, vão pagar muito pouco, e às vezes clientes que pagam muito pouco, geralmente às vezes atrasam o pagamento, não funciona muito bem o pagamento com eles, e você vai ter que, com o preço barato, você vai ter que usar ferramentas ou materiais baratos. Talvez você tenha mais clientes, mas você vai ganhar muito menos por cliente. E no fundo, você vai ficar sem lucro com um serviço que não poder utilizar nem para portfólio, porque não foram feitos em condições ideais. Já quando você está do outro lado, do lado do freelancer especialista, você trabalha com o valor correto para o seu serviço, você usa ferramentas e materiais de qualidade e você ganha muito mais por cliente. Isso é muito importante porque você consegue criar um serviço com muito mais qualidade. E para isso, você precisa dar esse valor para o cliente, ou seja, criar, de alguma maneira, especificar por que o seu serviço vale tanto. Tem uma frase muito interessante, que se não me engano é do Jeff Bezos, o preço do serviço é o valor que a empresa está adquirindo. Ou seja, se a empresa adquire um serviço, como no meu caso, um web design de R$500, vai ser um web design ruim, ou seja, vai ter um valor ruim para a empresa vai ter um valor ruim. Mas se a empresa tiver um website muito bem feito e detalhista, que vale mais de R$10.000, a empresa vai passar um profissionalismo e isso vai ser o valor da empresa. Às vezes o serviço que ela contrata se torna o valor da empresa. Empresas que contratam serviços bons acabam tendo muito mais valor porque elas estão adquirindo esse valor para elas, adquirindo esse serviço bom para elas. E de alguma maneira, esses freelancers que são especialistas vão ter, como eu já falei, vão ter muito menos clientes, mas vão ganhar muito mais por clientes. E vai ser muito mais interessante e o trabalho vai ser melhor. Aqui eu criei uma tabela que vocês vão colocar as etapas que vocês criaram lá atrás do workflow e tentar adicionar um valor para elas. Isso não vai ser uma proposta para os clientes.
Isso vai ser para você saber quantas horas você vai gastar em cada etapa e qual o valor da sua hora. Aí você pode pensar em um valor da sua hora de trabalho e tentar colocar uma média de quantas horas você leva para desenvolver cada etapa. E no final você vai ter o valor do seu serviço. Por exemplo, eu acabo levando cerca de 6 horas para escrever copy de um site, ou seja, para listar todas as informações e escrever tudo que vai ser escrito numa landing page de um site. Eu tenho o valor da minha hora e eu multiplico isso por 6. Então eu sei que só esse valor do copy, ou seja, de todos os textos serem escritos e organizados e revisados, tem um seguinte valor. E se você for adicionando valor por valor de tudo que você faz, você vai chegar num valor grande até, muito maior que talvez que você cobre. Mas aí, com esse valor, você vai ter certeza que você pode gastar essas horas e com essas horas você vai ter um melhor trabalho. Com o tempo, você vai aumentando o valor das suas horas e diminuindo as horas de trabalho, porque você vai estar mais ágil para fazer. Um serviço que eu levaria 6 horas para fazer, posso levar em 4 horas. Minha hora vai ser mais cara, eu vou ganhar um pouco mais por hora, mas ao mesmo tempo o cliente também vai pagar um pouco menos porque ele está contratando um profissional mais ágil. No fundo, isso é muito importante para que o seu trabalho saia de acordo. E por fim, são esses 5 passos que eu queria mostrar para vocês hoje. Primeiro, que é criar esse serviço especializado. Depois, escolher um nicho para que você trabalhe. Depois, crie um processo de qualidade, um workflow de qualidade, linkando todas as etapas do seu trabalho. Com isso, depois, você traz benefícios, ou seja, cria benefícios, o que o seu serviço vai trazer de benefícios para os seus clientes. E por último, adicione valor. E esse adicionar valor não é adicionar preço necessariamente, mas sim adicionar valor é seu próprio serviço. E vocês vão ver que muitas empresas vão querer pagar mais caro para ter certeza que o serviço vai ser bem feito. Eu já tive um cliente especial que eu mandei um orçamento e ele me pediu para aumentar o valor do orçamento, para adicionar mais detalhes no serviço, porque ele queria um website perfeito, com muitos detalhes, com muitas horas trabalhadas, porque ele não queria depois se preocupar em ter que refazer. Então, eu aumentei basicamente uns 25 a 30% o valor do serviço e fechei com ele. Ou seja, é o contrário, você não vai precisar diminuir os clientes. Existem esses clientes que se preocupam em pedir desconto, que geralmente são clientes ruins, que vão querer pagar o mais barato possível, e tem os clientes que vão querer pagar mais, porque eles querem que o trabalho seja muito bem feito. E é nesses clientes que você tem que focar. E para focar nisso, você precisa ser um freelancer especialista. E agora, eu vou trazer nos próximos vídeos os próximos passos para que sua carreira de freelancer funcione e funcione muito bem e você consiga cobrar mais e ter clientes melhores. Obrigado.